Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de Zootecnia 1 e vamos fazer a introdução ao assunto de avicultura. Primeiro, é importante sempre lembrar, uma discussão mundial de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Muitos pesquisadores já haviam feito descobertas e descritos que quem tinha vindo primeiro era a galinha. Isso porque, pela evolução, teoria evolucionista e tudo, e algumas descobertas, observou-se que as aves, os galináceos, eles têm essa origem ancestral dos dinossauros, né? Foram evoluindo e aí sim, então até chegar na galinha. Mas algumas pesquisas recentes mostraram que quem veio primeiro foi o ovo. Também nessa determinação de evolutiva, né? Desde também dos dinossauros. E para a galinha nascer, ela vem do ovo, tem que ter tido o ovo. Mas para o ovo nascer, teve uma galinha? Ou, pensando de forma geral, as duas teorias confluem para a vinda dos dinossauros. Então, possivelmente mesmo, quem veio primeiro foi o ovo. Então, para contextualizarmos a situação da avicultura mundialmente e também nacionalmente, trouxe aqui algumas reportagens, como essa aqui de 20 de fevereiro de 2025, quando nós estamos em 2025, falando da crise do ovo nos Estados Unidos, que está impulsionando o serviço de aluguel de galinhas, tá? E aí a gente observa aí, olha, uma tendência até a melhorar de alguma forma a exportação do Brasil, tanto de aves quanto de ovos também, porque lá estava faltando devido à crise sanitária, que a gente vai falar mais a pouco nas aulas seguintes. Olha aqui, ó, contrabando de ovos supera o de drogas em fronteira entre Tijuana, no México, e San Diego, nos Estados Unidos. Então, para você ver, ó, a apreensão de ovos, cujo preço disparou nos Estados Unidos, aumentou 158% na comparação com o fim do ano passado. Isso aqui é aquela questão de lei de oferta e procura, né? Falta, né? Se a oferta é pouca, a demanda continua. Tem-se uma demanda grande, o que tem-se disponível fica muito caro e aí o pessoal até começou a contrabandear ovos. Olha, quando eu coloquei para pesquisar crise do ovo hoje, olha aqui, ó, preço dos ovos dispara, entenda a crise. Valor pago pelo consumidor subiu quase 50% e deve se manter em alta até o fim da quaresma, tá? Olha aqui, olha, crise dos ovos, dúzia a R$ 100 e preços podem subir 41% em 2025. Gente, 12 ovos por mais de R$ 100, isso é muito caro. Crise do ovo nos Estados Unidos causa racionamento dos mercados. E isso abriu uma porta para o mercado nacional brasileiro mandar também exportar mais ovos para os Estados Unidos. Bom, mas a gente já contextualizou como é que está essa situação de crise e tudo, a gente vai ver que tem oportunidades com isso, né? Sempre observar que em alguma situação adversa pode ter oportunidades. E qual é a oportunidade quando a gente está falando aqui do estudo da avicultura? Por que isso? Porque o que é avicultura? Vamos entender. A avicultura é todo o conjunto de técnicas, procedimentos e conhecimentos que permitem um desenvolvimento da criação de aves com o objetivo de produzir alimentos, principalmente carne e ovos, tá? Então a avicultura, gente, é toda esse trabalho na produção de aves para produzir alimentos para alimentação humana, né? Principalmente, eu falo principalmente carne e ovos, porque não se detém a isso. A indústria da avicultura ela é muito grande, muito vasta, muito tecnológica. Além da produção de ovos e carne, também produz pintainhos, granjas incubatórios para fazer matrizeiros, para continuar a produção dessas aves que vão produzir carne e ovos, né? Produz genética, produz rações, insumos biológicos, desinfetantes, emprega milhões de gente, de pessoas aí no mundo inteiro. Então, a avicultura é um ramo muito, é, muito farto, muito tecnológico, muito rentável e que está presente em todos os lugares do mundo. E no nosso país tem uma grande importância, como a gente vai ver durante essa apresentação. Então, como é que pode ser diversificada a cadeia avícola, né? Como eu falei, não é só produzir carne e leite, mas tem outros pontos também importantes que a avicultura trabalha, né? Produção de pintinhos, né, ou pintainhos, como também pode ser dito, para produzir frangos de corte e matrizes, né, matrizes que vão ficar ou para a procriação de outros pintainhos ou também para a produção de ovos, tá? Galinhas de postura, né? Os insumos que também estão aí envolvidos, né? Insumos biológicos,
nutricionais, químicos, né? Biológicos, as vacinas, nutricionais, a questão da ração, tá? Os aditivos, os químicos, né? Toda a parte também de algum medicamento ou algum suplemento, também vamos falar dos materiais de limpeza, de manutenção da higiene, sanidade, tá? E vários outros. Então é uma cadeia muito grande, tem muita gente que trabalha com a avicultura. Então a origem, né, quando a gente fala da origem das aves, elas são animais que possuem penas e são, pela evolução dos vertebrados, descendentes dos répteis, tá? Devido à presença de escamas nas canelas e outras semelhanças de natureza anatômica. Aí quando a gente fala aí dessa descendência de répteis e tudo, a gente também lembra lá da descendência com os dinossauros, como a gente falou na origem ali entre o ovo e a galinha, tá? Então o Archaeopteryx foi um dinossauro e muitas pesquisas mostram que esse foi a primeira ave, né, ou então a descendência mãe das aves domésticas que temos hoje, tá? Então, sobre a evolução e domesticação, o que a gente já tem se observado, descrito, o que a gente conhece, né? Então, ela começou, tá? Atuais variedades da galinha doméstica, né? Veio do galo selvagem, uma espécie asiática, lá no continente asiático, tá? Inicialmente, ela foi utilizada como animal de briga ou como objeto de ornamentação. E hoje em dia também ainda se tem a criação de aves para ornamentação, principalmente aqueles galinhos garnizé, tá? No Brasil, como é que foi o desenvolvimento da agricultura no Brasil, né? Começou-se em 1532 com a vinda das primeiras raças trazidas pelos portugueses, tá? E elas eram criadas soltas nos quintais ou arredores das casas, alimentadas com restos de comida caseira, grãos e insetos. E isso, gente, é a realidade que a gente tem ainda no país, em todo o país, né? Principalmente em pequenas propriedades ou até nas casas das pessoas, que é a criação da galinha caipira, né? Aquela criação mais solta, mais convencional que tem ali, tá? Que também se utiliza comercialmente, mas quando a gente pensa em produtividade aqui é uma questão mais demorada ou não tão rentável, né? Às vezes é mais por hábito, né? Por cultura, por gourmet também. Tem gente que tem um apreço, né? Uma valorização também desse tipo de alimento, que é a galinha caipira, né? Então, no ano de 1900, no Brasil, iniciou-se a criação de aves em sítios e fazendas, representando uma fonte de renda, tá? Mas só em 1930 que passou a ser vista como uma atividade lucrativa, ou seja, passou daquela fase de criação caipira, totalmente caipira, para realmente agora vamos produzir aves para produzir e vender carne e ovo. Então, no Brasil, as aves passaram a ser criadas sob o domínio de atividade familiar como uma forma de subsistência. Era primeiro para comer, né? Vamos ali para a gente comer, ter sempre um ovinho em casa, comer um frango, comer uma galinha ali. Mas aí depois começou a produzir mais a galinha, a avicultura é boa que ela produz bastante, né? E aí esse excedente começou a ser vendido em feiras, mercados locais, é onde se observou-se uma oportunidade de negócio aí. Então, a partir daí, a avicultura cresceu, tá, pessoal? E qual que é a importância desse crescimento da atividade avícola, né? É uma produção de alimentos, proteína de alto valor biológico, a albumina presente nos ovos, né? Uma proteína riquíssima que nós temos na nossa corrente circulatória, né? No sangue, no corpo de forma geral, a albumina em maior concentração plasmática, essa proteína. Então, a proteína é o nutriente mais caro quando a gente vai pensar em componente nutricional para alimentação humana e animal também, tá? A proteína é o componente mais caro, mas muito importante. A gente tem que ter na nossa dieta, porque eu não estou falando só de proteína de origem animal, proteína de forma geral, de origem vegetal também, enfim. Só que a gente vê que a maior abundância e disponibilidade é proteína de origem animal. A proteína de origem animal mais acessível ainda, mesmo com as altas dos preços, ainda é a proteína que advém das aves, né? Seja a carne de frango, bem como também o ovo. Gente, em um ovo que você paga aí aqui no Brasil, um ovo ainda não chega a R$ 1, graças a Deus, tá? Mas um ovo tem 6 gramas de proteína, 6 gramas de proteína é bastante coisa, tá? Só uma comparação, você pega uma barra de proteína comercial,
aquelas adocicadas, enfim, ela vai ter em média 10, 12 gramas de proteína. E quanto ela custa? R$ 15, R$ 12. E um ovo com 6 gramas de proteína custa menos de R$ 1. Então, com 3 ovos, você já bateu essa barra de proteína e pagou muito, muito menos. Alimentos ideais para a população, tanto as aves, né, a carne de frango quanto os ovos, tá? Para a população de forma geral, muito saudável, nutritivo. Do aspecto socioeconômico, gera renda, gera emprego, melhora a qualidade de vida da sociedade. Claro, as pessoas têm mais, se tem emprego, tem dinheiro, e isso gera toda a parte socioeconômica, né? Melhora a vida de todos. E no Brasil movimenta bilhões, bilhões de reais e tem uma participação elevada no PIB. O PIB, gente, o Produto Interno Bruto. Então a gente vê o agro, ele participa com uma grande importância no PIB, e aqui a avicultura tem uma parcela especial, tá, de participação. A gente vê na evolução da ave doméstica, né? Olha o tamanho que ela era em 1957, um franguinho mais franzino, né? Um franguinho quando a gente fala de frango de academia. Em 1978 ele já era um pouco mais encorpado, mas olha a diferença em 2018. Um animal com a musculatura bem avantajada, tá? Principalmente de peitoral, onde tem uma apreciação maior da população em comer a carne de peito, de frango, tá? E aí a gente vê que a evolução zootécnica do frango de corte nas últimas décadas, a cada 10 anos, tá, ele foi evoluindo consideravelmente. Em 1930, um animal de 1,5 kg, tá, a conversão alimentar dele era de 3,50 e ele demorava 15 semanas para chegar nesse peso de 1,5 kg ali, tá? Aí a gente foi vendo que foi aumentando o peso, diminuindo a conversão alimentar e diminuindo o tempo. E chegando nos anos 2000, tá? Ele quase que dobra o peso e diminui pela metade a conversão alimentar e também o tempo. Então é o que a gente vê hoje, o frango sendo abatido em média aí 40, 42 dias, tá? Com 2,4 kg. Então a gente falou de índice de conversão alimentar, é muito importante que a gente entenda o que é isso. Esse índice está relacionado ao consumo de ração do animal em um período de tempo, dividido pelo ganho de peso do animal, para a gente saber se está sendo eficiente, se ele está convertendo realmente o que ele está comendo em produção, né? Então, o índice de conversão alimentar em um granja de aves de frango de corte aos 42 dias de idade, né, que é até a idade de abate, a gente vai identificar do período que o animal chega na granja até o dia que ele sai. Tá? Então calcula o ganho de peso médio do lote, subtraindo-se o peso que ele chegou, tá? O peso dos pintinhos no dia do alojamento, para o peso que ele foi abatido. Tá? Então ele chega mais ou menos com 40 gramas. Então se um lote ele foi abatido com média de 2,4 kg por frango, ele teve um ganho de peso médio de 2,360 gramas, 2,360 kg. Se eu tiro tirando as 40 gramas, né, que ele iniciou. Então, nesse período do dia 1 até o dia 42, dia de chegada até o dia de saída. Então, para obter o consumo médio de ração por ave neste período, a gente tem que supor que o consumo médio de ração foi de 4,250 gramas, né, 4 quilos e 250 gramas por frango. Então, para o índice de conversão alimentar é o que? É o consumo médio de ração da ave dividido pelo peso que ela ganhou, fora aquilo que ela já entrou. Então, aqui a gente deu 1,80 essa conversão alimentar. Gente, quanto menor esse número aqui de conversão alimentar, a gente vê que é mais eficiente. Então, gasta-se menos ração e o animal ele converte mais, ele produz mais. Então, se você tem economia na nutrição do animal e você tem maior ganho de peso, você está tendo uma produtividade excelente. Então, com isso, podemos dizer que cada quilo de ração, cada quilo de ganho de peso de vivo, foram necessários 1,80 kg de ração, tá? Aí você faz a conta de quanto você gastou por 1,80 kg de ração e qual é o peso que você vai vender, e você vai ter aí qual foi o seu lucro, né? Rentabilidade. Então, quanto custa produzir 1 kg de frango, pessoal? Vamos pensar aqui. Para produzir 1 kg de frango, eu tenho que saber quanto custa 1 kg de ração. Então, eu vou fazer esse valor do quilo de ração vezes 1,80, que é 1,80 kg, que foi o custo para produzir 1 kg de frango. Então, tá lá, 1 kg de ração custa R$10, 10 vezes 1,80, tá? Então, a gente tem ali o valor que foi para produzir 1 kg de frango, tá certo?
Então, quando o índice de conversão alimentar aumenta, como eu falei, o pior é o desempenho. Quando o índice de conversão alimentar diminui, melhor é o desempenho, tá? Mais ração vai ter que ser consumida para produzir 1 quilo de frango. E a gente não quer isso, a gente quer que ele come menos e produza mais, tá? Então, se ele come mais ração, fica mais caro. Se fica mais caro, às vezes vai ficar inviável essa produção. Já para a evolução zootécnica da poedeira comercial nas últimas décadas, a gente viu que em 1930 elas produziam 120 ovos por ano. O peso do ovo era em média 54 gramas. E para produzir tudo isso, né, para produzir uma dúzia de ovos, né, 12 ovos, ela precisava comer 3,25 kg de ração. Olha que evolução maravilhosa, pessoal. Hoje as aves, né, 2000 para cá, e hoje está até maior, mas esse parâmetro de 2000 para cá é bem perto do que a gente já tem. Elas produzem em média 318 ovos por ano. O peso do ovo também aumentou um pouquinho, aumentou 3 gramas, foi para 57 gramas. E o quilo de ração aqui, como eu falei, menos da metade. Com 1,4 gramas de ração, produz-se 12 ovos. Então, olha que fantástico. Então, a produção de ovos no Brasil em 2024 foi de 57,6 bilhões de unidades de ovos. Parece que é bastante ovo, né, gente? Mas se a gente for dividir pela população, a população, não é toda a população que vai comer, assim, né? Não tem acesso ainda, infelizmente. Então, tem muita gente comendo ovo e outras comendo pouco. Isso acontece e a gente observa que, mesmo em 2024, que o consumo de ovos no Brasil foi de 269 ovos por pessoa, tá? Mesmo assim, se a gente for tirar a média, não é todo mundo que come tudo isso, né? Ou que come até ovo todo dia. Eu, João Mel, como ovo todo dia, como ovo de manhã, como ovo à noite. Mas tem gente que não come por hábito alimentar ou até às vezes por não conseguir comprar, infelizmente, né, pessoal? Então esse mostra que foi o maior consumo da história. Nós brasileiros consumimos mais ovos em 2024. E aí tem gente que aí também come mais ovos, né, que todo mundo aí diariamente e contribui bastante para essa estatística aí. É só um meme, tá, pessoal? Então a evolução da produção por toneladas e o consumo per capita. Em 1970 nós produzíamos 217 mil toneladas. O consumo era de 2,3 quilos de frango, tá? No Brasil por ano. Era bem baixinho. Hoje, pensando nos dias mais atuais, em 2003, né, 7,900 mil toneladas ali, tá? Milhões, né? 7,900 milhões de toneladas aí. E o consumo de 32 quilos de carne de frango médio por ano. Como eu falei, tem gente que vai consumir mais, tem gente que vai consumir menos, mas é uma média considerável, né? 20 anos depois, a Associação Brasileira de Proteína Animal, ela mostrou que em 2023 o consumo de carne de frango foi cerca de 45,1 kg per capita. Então já aumentou aí, ó, consideravelmente também. Tá tendo mais acesso às pessoas que estão comendo mais carne de frango também. Tá? O frango, gente, é a carne mais consumida no Brasil. E aí a gente pensa por quê? O frango ele é de hábito alimentar de fácil preparo, tá? Cultura, muita gente come em todo local. E também é uma das carnes mais baratas, se a gente for pensar assim também, tá? Olha aí que delícia, um frangão desse. Eita, coisa boa. Então, pessoal, a gente observa que a estatística mundial de frango de corte, tá? Na produção de ranking mundial, os Estados Unidos são os que mais produzem. O Brasil está ali em segundo. A gente está falando aqui de produção de toneladas de frango por ano. Mas, quando a gente pensa em consumo, os Estados Unidos eles produzem e consomem. Mas o Brasil está em terceiro. Tá certo? Agora, importação, quem é que importa mais? O Japão. O Japão come muito frango, importa muito frango, tá? México, China. Nós nem importamos, né? Nós produzimos aqui bastante. Agora, quando a gente fala de exportação, nós somos o maior exportador de carne de frango do mundo, tá? Dados de 2022, mas que são bem atuais aí. Então, o Brasil ele é o maior exportador de carne de frango do planeta e está em segundo lugar na produção dessa proteína, ficando atrás dos Estados Unidos e ultrapassou a China. E a China também é um grande consumidor do Brasil, tá certo? Resumindo, primeiro exportador mundial de carne de frango, isso é muito bom para nós, a gente tem um mercado
avícola aí para abastecer o mundo, nacionalmente e mundialmente, tá? A gente exporta bastante, é o que mais exporta. É o segundo produtor mundial de carne de frango hoje, produzimos, né? Segundo país que mais produz carne de frango. Quinto maior produtor mundial de ovos, são muitos ovos que o Brasil produz, tá? E as regiões do Brasil que participam na produção de frangos de corte e ovos, a região sul lidera com 52% da produção de frangos de corte, tá? No entanto, quando a gente pensa na produção de ovos, é 18%. Já ali a gente vê a região sudeste liderando a produção de ovos, tá? 55,5%. E frango de corte 32%. A região norte onde nós estamos, nós somos a menor produtora, tá? 1% apenas de frango de corte produzido e 3% de produção de ovos. Tanto é que a gente vê no mercado, tem ovos que nós consumimos que vem de São Paulo, que vem do Mato Grosso, tá? Então a gente pode ver que é um mercado que a gente pode entrar, produzir para até abastecer a nossa própria região. Então, quais são as vantagens da avicultura, pessoal? Para finalizar a nossa aula aqui, isso aqui é muito importante. As vantagens da avicultura são necessidade pequena de área de terra, né? Para você implantar uma granja, enfim, não precisa de um espaço tão grande, não demanda tantas áreas de terra. Claro, vai depender do tamanho da sua granja, mas sempre é um espaço pequeno já dá. Você pode usar terra fraca valorizada, você não vai usar terra, você vai implantar um galpão ali, a não ser que você vai produzir um insumo ali, o nutricional, né? O milho, enfim. Você tem que cuidar da terra, mas você pode usar terra fraca desvalorizada para colocar o seu galpão em cima. A área de topografia acidentada, como eu falei, como as áreas são pequenas, você vai utilizar, você pode também se organizar nessas áreas acidentadas aí, nos locais mais fáceis de trabalhar. O emprego de mão de obra familiar, muitas das vezes um galpão com 5, 10 mil aves, quem cuida é a família só, 3, 4 pessoas ali, tá? Fixa o homem no campo, ele tem que estar ali direto para poder manejar esses animais, cuidar, tá? Não deixar que tenha algum problema, tá? E também mantém ali, ele tem a renda ali, consegue ficar, não precisa sair para a cidade para ter uma renda boa, que tem a renda boa dentro mesmo da sua propriedade rural. Converte grãos em produtos nobres, olha aí, grão, tá? Proteína e energia, barata e produz carne, produz ovo, tá? E um ciclo de produção muito rápido, como a gente falou, frango de corte, 42 dias. E as aves de postura, depois que você está produzindo, que elas estão produzindo, né? As galinhas estão produzindo, todo dia você tem ovo para entregar. Quais são as causas de falha, de sucesso na avicultura? Isso aqui é importante entender também, tá, gente? Negócio necessita de capacitação técnica. E às vezes as pessoas, o produtor, né? Nós do agro sofremos muito que o produtor, às vezes, ele não quer investir em assistência técnica, em orientação, em consultoria, ele quer fazer por cabeça ou pelo que o vizinho faz, e tudo isso aí pode ser falha, tá? Isso pode dar um grande problema, porque se você não faz as coisas na técnica, pode ser grande prejuízo. Excesso de crédito, tá? Pode ser um problema, porque tudo que vem fácil vai fácil, as pessoas recebem muito incentivo e não dão valor, acabam perdendo a oportunidade de geração de renda, de sucesso aí, tá? Falta de planejamento, não tem como você entrar na agricultura sem saber planejar, sem saber se organizar para poder fazer um trabalho bem feito, tá? Basear-se em palpites, eu acho que é assim, assado, falta de orientação, tá? Isso aqui é um problema sério. Crescimento desordenado, às vezes a pessoa começa a crescer a sua produção e não tem como escoar, não tem como alimentar seus próprios animais, ou até depois vender o excedente, ou enfim, isso aqui dá um problema sério. Então tem que ter esse planejamento, tem que ter essa organização, esse cuidado. A avicultura como atividade secundária também, se você mexe com várias coisas na propriedade e deixa ela em segundo plano, você não vai ter um olhar crítico, cuidadoso ali, tá? Tem que ser primário, tem que ser uma coisa bem focada. Despesas evitáveis, então você pode se organizar em produzir seu próprio insumo e evitar essa despesa, mas às vezes você não se organiza e você gasta muito à toa, tá? Uso de tecnologia não apropriada, gente, isso aqui é você não acompanhar a evolução, seja de equipamentos, máquinas e até a parte de sanidade, de nutrição, tá? E se você não faz isso apropriadamente, pode ter prejuízo aí, pode ter falhas e um prejuízo, um insucesso na sua avicultura. E vários outros, né, gente, que se não tem organização nem nada, principalmente, né, não souber trabalhar
é uma coisa que ela pode ter uma queda muito rápida. Então, a avicultura ela é igual a produtividade, tá certo? Porque tem aquela máxima, né, a tríade de produzir o máximo no menor espaço em menor tempo. Então, tem que ser produtivo realmente, produtividade, tá? Não só produzir, mas produzir com produtividade, com economicidade, com rapidez e com sustentabilidade também, pensando em organização, gestão de espaço, utilização de áreas, enfim, tudo isso aqui é o que sinônimo para avicultura de qualidade, tá? Então, pessoal, só um memezinho aqui, né? O galo falando com a galinha ali. Não acredito que você fez isso, não tô acreditando. Nasceu o elefante ali. Só para descontrair, começamos então esse módulo de avicultura. Assistam as próximas aulas e se tiver alguma dúvida, escrevam aí nos comentários, tá? Estou à disposição. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal.